Olá pessoal, tudo bom? Professor Janduí Batista aqui. Seguinte, como eu havia prometido nos grupos de WhatsApp, iríamos fazer uma revisão, na verdade, sobre os pronomes pessoais, porque eu senti que algumas pessoas estavam tendo dificuldades na hora de identificar sujeito e alguma coisa do tipo, tá? Então vamos voltar lá para trás para pegar isso aqui e tentar resolver esse problema de uma vez por todas, ok? Então é o seguinte, vocês estão vendo aí na tela os personal pronouns, subject, que no caso são os pronomes pessoais, sujeito. Tem outro pronome pessoal? Tem o objeto, né? Que a gente vai ver em um outro momento. Então, sempre que vocês verem esses nomes aí que vocês estão vendo agora, eles exercerão o papel de sujeito em uma frase, tá certo? E quem que é o sujeito de uma frase? O sujeito é aquele que executa a ação, tá certo? Então, se eu digo Marina foi à padaria e eu pergunto quem foi à padaria? Olha, quem executou o ato de ir à padaria foi a Marina. Então, a Marina é o quê? O sujeito da frase, tá certo? Então, aqui nós temos os seguintes pronomes. Nós temos o primeiro, que é o I, que significa eu. Nós temos o segundo, que é o you, que significa tu ou você, certo? Depois temos o he, que significa ele, o she, que significa ela, e o it, que significa ele ou ela, ok? Ele ou ela, tá? E eu vou já voltar para esses daí, para vocês perceberem a diferença. Depois nós temos o we, que quer dizer nós. Depois o you de novo, que apesar da escrita ser a mesma, nesse caso aqui já é vós ou vocês. E por último nós temos o they, que significa eles, elas. Eles ou elas, ok? Bom, temos aí os devidos pronomes pessoais e seus devidos significados, certo? Agora vamos adiante. Quando eu falei que o he significa ele e o she significa ela, esses dois são usados para pessoas, ok? Os dois são usados para pessoas. Já o it, que significa ele ou ela, percebam que ainda estamos no singular. Ele ou ela é usado para animais e objetos, tá certo? Animais e objetos. Não querendo confundir a cabeça de vocês, mas há situações onde o it, que é usado para animais e objetos, ele pode também ser usado para pessoas. E há situações onde o he e o she, que são prioritariamente usados para pessoas, podem ser usados para animais, tá? Isso é só para informar vocês. Como, por exemplo, o he, que é ele, é usado para pessoa do sexo masculino. O she, que é ela, é usado para pessoas do sexo feminino. Beleza, então são pessoas. Esses dois pronomes, o he e o she, também podem ser usados para animais quando este animal fizer parte da família, tá certo? Então, se você tem aquele bichinho de estimação, aquele cachorro, aquele gato que você considera um membro da família, você, ao invés de usar o it, você também poderá usar o he ou o she, dependendo se ele for macho ou fêmea, tá? Então, esse é o caso onde o pronome pessoal he e o she podem ser usados para animais, certo? E o it, que quer dizer ele ou ela, que é usado para animais ou objetos, ele pode ser usado para pessoas para pessoa singular, quando você não souber o sexo da pessoa. Por exemplo, se você está tratando, vou botar aqui como exemplo, se você está tratando, está se referindo a uma child que quer dizer criança, quando você diz criança, você não sabe o sexo da criança. Então, você pode substituir a palavra criança por it. Assim como se você tiver a palavra baby,
que quer dizer bebê. Isso não está discriminado se é menino ou menina. Então, neste caso, o baby poderia ser trocado pelo it, tá certo? Mas, dito isso, sabendo de tudo isso, para que a gente vai utilizar os pronomes pessoais? Essas palavrinhas, esses pronomes, eles são usados para substituir nomes. Para quê? Para evitar repetição. Imagina você indo fazer uma redação e lá na redação você vai falar da vida do Chiquinho, né? Aí você vai contar o dia do Chiquinho. Aí você começa. Chiquinho acorda às 5 horas da manhã. Depois o Chiquinho levanta da cama. Dito isso, o Chiquinho vai para o banheiro tomar banho. Após se enxugar, Chiquinho decide ir tomar café. Correndo, Chiquinho chega lá na parada de ônibus para pegar o ônibus. E vai repetindo Chiquinho até dizer chega. A sua redação não vai ficar uma coisa boa, né? Então, para isso, a gente pode usar artifícios para evitar repetição. E um dos artifícios são os pronomes pessoais. Por quê? Porque se eu começo a falar do Chiquinho, olha só, Chiquinho acorda às 5 da manhã. Ele, após acordar, vai tomar banho. Olha só, eu já substituí o Chiquinho pelo pronome pessoal ele, tá? E aí já começamos a evitar repetição, ok? Então, esse é um dos usos dos pronomes pessoais, tá? Então, também, aqui é porque eu estou usando um slide só para vocês, né? Mas, enfim, isso aí eu poderia colocar basicamente assim para vocês. Deixa eu descer bem aqui uma linha para ver se eu coloco aqui, ó. Eu posso dizer assim, olha, veja a frase a seguir como assim, ó. Anthony is my friend. Eu posso colocar assim, Anthony is my friend. E eu posso dizer para vocês, olha pessoal, seguinte, eu quero que vocês reescrevam essa frase trocando a palavra sublinhada por um pronome pessoal, ou seja, um desses pronomes aqui que a gente está estudando. O que você vai fazer? Olha só, Anthony é uma pessoa do sexo masculino e nós temos um pronome pessoal que é usado para a pessoa do sexo masculino, que é qual? O he. Tá aqui, ó. Então, se eu disser Anthony is my friend, é basicamente a mesma coisa de eu dizer assim, ó, he is my friend. Não perdeu o sentido? Ele é meu amigo. Olha só, eu substituí o Anthony por he, ok? Então, pode acontecer disso aí, certo? E detalhe, olha só, o I, ela é a primeira pessoa, o you é a segunda pessoa e o he, she e it, esses três aqui fazem a terceira pessoa, tá? Terceira e terceira. A terceira pessoa é composta por esses três pronomes, certo? Terceira pessoa de quê? Do singular, tá certo? Já a partir do I, o I vai ser a primeira, o you vai ser a segunda e o they vai ser a terceira pessoa do plural, ok? Terceira pessoa do plural. E já que a gente está falando do plural, nós temos aí o we, que significa nós, o you, que apesar da escrita que eu falei, agora é aplicado à forma plural, que vós ou vocês, e o they é eles ou elas. E reparem bem que esse they, ele é o plural de tudo, tá certo? Ele pode ser usado para pessoas, ele pode ser usado para animais, como também pode ser usado para objetos. Ele é plural de tudo. Então, sempre quando você for mencionar nomes no plural, você vai usar o they, tá certo? E eu falei aqui do Anthony, tá? No exemplo. Anthony é uma pessoa do sexo masculino. Mas, se eu, no lugar do Anthony, que é uma pessoa, eu tiver the dog, o cachorro é meu amigo. Bom, cachorro é um animal. Como é só um cachorro, né? Porque aqui não está no plural, como é só um cachorro e é um animal, nós temos um pronome pessoal que é usado para animais e objetos, que é quem? O it.
Então, eu poderia, caso fosse pedido, trocar o sujeito, que no caso é the dog, por it, tá certo? Sem perder o sentido. Ele é meu amigo. Desculpa, o cachorro é meu amigo. Ou ele quem? O cachorro, animal, por isso que foi usado o it, é meu amigo, tá certo? Então, isso aí são os usos dos pronomes pessoais, tá certo? E mais um detalhe, que isso é questão de que algumas pessoas acabam se confundindo, tá? Sempre que vocês virem essa situação aqui, ó, algum nome, pode ser um nome, podem ser 10 nomes, podem ser milhares de nomes, mas quando vocês virem a situação, tipo Lara, Carla and I, quando vocês virem essa situaçãozinha aqui, and I, tá? Vários nomes seguido da expressão and I, esse and significa e o I significa eu, né? Então vai ficar o quê? Lara, Carla e eu. Toda vez que vocês virem essa expressão and I, significa dizer que você está incluído naquele grupo. E se você está incluído naquele grupo, tudo isso aí vai ser igual, tudo isso vai ser igual ao pronome pessoal nós, porque eu estou me incluindo, porque você está se incluindo. É como se eu dissesse assim, olha, a Lara, a Carla e eu estávamos na escola, tá? Quem estava na escola? Lara, Carla e eu, ou seja, nós. Por quê? Porque eu também estava lá, eu estou incluído nesse grupo. Então, por isso, quando vocês virem esse tipo de situação, né, e pedir para vocês fazerem alguma troca, vocês sempre vão trocar pelo pronome we, certo? Dito isso, para a gente não perder o foco, né, eu vou deixar isso aqui separado para vocês anotarem. Nós vamos já agora linkar com isso aqui o uso do verbo to be, tá certo? E algumas pessoas, professor, mas verbo to be de novo, é impressionante como o verbo to be é uma coisa tão simples e eu acho que esse é o maior problema do verbo to be, é ser simples demais. Porque ele sendo muito simples, muita gente não dá devida atenção a ele. E aí é onde acontece a maior quantidade de erros. Por quê? Porque não dá a devida atenção pro coitado, né? Então, vamos em frente. Costumamos, né? A maioria dos professores costumam explicar o verbo to be, agora passando agora para to be verb. Passando agora para o to be verb, ou verbo to be, a maioria dos professores acaba linkando o verbo to be com a explicação dos pronomes pessoais, tá? Então, apagando aqui, nós vamos ver o que a gente vai fazer. Primeiro, o que é o verbo to be? O verbo to be significa ser ou estar. Vou botar aqui, ó. Ser, estar. Né? Então, eu não digo eu ser e eu estar. Eu digo que eu sou ou eu estou. Só que você basicamente não vai usar nas frases, pode aparecer, mas não do jeito que eu vou colocar aqui. Você não vai ver nas frases, tipo assim, o sujeito como a primeira pessoa, o pronome I, dessa forma, I to be. Não existe isso. Nem you to be, nem he to be, nenhum desses pronomes seguido da palavra, da expressão to be, tá certo? Isso não vai existir, tá certo? O que vai existir? O verbo to be nas frases, ou seja, acompanhado de pessoas ou de sujeito ou de pronomes, que é o que vocês estão vendo aí, eles vão assumir 3 formas. As formas são am, is e o are. São essas 3 formas do verbo to be. Cada uma dessas formas vai acompanhar cada uma dessas pessoas, tá certo? Então, começando pela mais fácil, é que o am, que é esse primeiro, vai sempre e somente acompanhar o I. Então, vai sempre ser I am, tá certo?
I am. Você nunca vai ver you am, você nunca vai ver it am, isso não existe. O am só vai aparecer com o I, certo? Dito isso, já eliminamos o primeiro. Depois nós temos o is. O is aparece com a terceira pessoa do singular. Ou seja, quem que é a terceira pessoa do singular? E isso é uma coisa que eu friso bastante, porque vocês já viram um conteúdo chamado presente simples, onde lá no presente simples tínhamos mudanças no verbo quando este verbo acompanhava quem? A terceira pessoa do singular. Ou seja, é muito importante vocês terem isso na cabeça e sempre lembrar que a terceira pessoa do singular é composta por esses três pronomes, o he, o she e o it. Então, o is vai acompanhar a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, ok? As demais pessoas que ficaram só, elas vão receber o pronome, a forma do verbo to be que sobrou, que no caso é o are. Vai ficar you are, we are, you are de novo e o they are, tá? Se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar eu sou ou eu estou, tu ou você é ou tu ou você está, ele é ou ele está, ela é ou ela está, ele ou ela é ou ele ou ela está, nós somos ou nós estamos, vós ou vocês são ou vós ou vocês estão, e eles são ou eles estão, tá certo? Então, dito isso, nesse caso você já tem a forma afirmativa do verbo to be, certo? O sujeito com o verbo to be. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio do uso do pronome com nome, a substituição, vai ser aplicada aqui. Como assim? Olha, nós não estávamos fazendo uma frase onde a gente trocou o Anthony por he? Pois pronto, vamos pegar agora o Anthony aqui. Agora, Anthony, espaço, my friend. Aí eu digo, olha só, complete a frase com a forma correta do verbo to be. Aí você tem que colocar nesse espaço aí ou am, ou is, ou are. Você vai lembrar o seguinte, o am não vai ser porque o am só aparece com o I. Então, a sua alternativa agora somente vai ser quem? O is ou o are. E agora, como é que você vai fazer? Já que Anthony não é nenhuma dessas pessoas aqui. Bom, na forma escrita, Anthony não é, mas ele se relaciona com o pronome. Por quê? Porque Anthony é uma pessoa do sexo masculino. Automaticamente, um pronome que se refere a uma pessoa do sexo masculino é quem? O he. Ou seja, é basicamente a mesma coisa. Anthony é uma pessoa do sexo masculino e um pronome usado para pessoa do sexo masculino é he. Se com o he o is é que acompanha, então com o Anthony também usaremos quem? O is. Ok? Se aqui fosse, no caso, vou botar aqui Marina. Marina, a doctor. Eu quero dizer que Marina é uma médica. Olha só, Marina é uma pessoa do sexo feminino, que equivale a she. Então, automaticamente, o verbo to be a ser usado aqui vai ser quem? O is. Então, Marina is. Notem que eu não estou pedindo, quando eu coloco essa situação para vocês completarem com o verbo to be, eu não estou pedindo para que você substitua o nome por o pronome. Eu estou apenas querendo que você use quem? O verbo to be, nesse caso aqui, tá certo? Então, você só lembra dessa relação de nome com pronome para saber qual forma do verbo to be você vai acabar usando, correto? Então, agora, para mostrar que essas frases, ou melhor, para mostrar que essas pessoas estão formando uma frase, deixa eu só colocar um adjetivo, smart. Né? Eu sou esperto,
você é esperto, ele é esperto, ela é esperta e por aí vai. Pronto. Tá aqui. Essa é a forma afirmativa. Nós temos sujeito, nós temos verbo e nós temos um complemento. Então, da forma que está aí, é a forma afirmativa, tá? Deixa eu descer bem aqui e colocar afirmativa aqui. Tá aí a forma afirmativa. Mas sabemos que a gente pode ter também o quê? Uma forma negativa e uma forma interrogativa. Forma interrogativa. Tá aí. Não sei se vai caber, mas vocês vão perceber a lógica, tá? Então, qual que é a diferença estrutural, tá, do modo afirmativo para o modo negativo? Olha, o que muda? A mudança vai ser simplesmente o acréscimo, a adição de uma só palavrinha. E essa palavrinha é o not, tá certo? O N-O-T, not. E o not, quando você tiver frases com o verbo to be, ele tem um lugarzinho especial na frase onde você vai colocar esse not. E ele vai aparecer exatamente logo após o verbo to be. Ou seja, logo depois do am, do are ou do is. Ou seja, se você quer transformar, nesse caso aqui, esta frase, né, para o modo negativo, tudo que você tem que fazer é simplesmente acrescentar quem? O not. Olha só. Vou botar até de vermelho aqui para vocês verem. Oxe. Tá aí não? Tá aqui. Pronto. Só fazer isso. Notem que a única diferença é somente quem? O not. Tá certo? Por exemplo, outra. He's smart. Eu estou pulando aqui, mas eu tenho certeza que vocês conseguem perceber a lógica. E isso vai se aplicar em todas. Ó, eu disse que a diferença está somente em quem? No not. E que ele é colocado logo após quem? O verbo to be. Que nesse caso aí vai ser o is. Então nós vamos colocar quem? O not. Pronto, tá aqui. Certo? Já no modo interrogativo, o que você vai fazer? No modo interrogativo, você vai simplesmente trocar de lugar o sujeito com o verbo to be, tá certo? Se por um acaso aqui, ó, nós temos you are smart. Quem é o sujeito? É o you. Quem é o verbo to be? É o are. Então, para você fazer o modo interrogativo, é só você trocar o you de lugar com o are, ou seja, inverter a posição deles. Olha só como é que vai ficar. Vou botar bem para cá para frente, que é para vocês verem que é interrogativo. Are you smart? Vou botar para cá também. Ficar mais organizado. Are you smart? Olha só, a diferença aqui, detalhe, não pode esquecer de quem? Do ponto de interrogação, que por um acaso foi para outra linha. Pronto. Você não pode esquecer do ponto de interrogação. Olha só a diferença do modo afirmativo para o modo interrogativo. O que foi que mudou? Somente que o you are foi trocado de lugar, ou seja, trocou de lugar do you com o are, ficou are you. E assim se aplica com todas as outras, tá certo? Então, a diferença é essa. Professor, e não vai ter o not no modo interrogativo? Não, não vai ter o not. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo uma pergunta, tá certo? Você vai estar fazendo uma pergunta e não uma negação. O not vai ser para negar. Então, vai ser usado no modo negativo, ok? Então, tá aí os pronomes pessoais, sujeito, mais a explicação do verbo to be, juntamente com as formas afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? Então, ficamos por aqui e eu vou deixar com vocês também uma atividade para vocês aplicarem o conhecimento de vocês relacionados a esse tema, tá certo?
Então, forte abraço a todos e até mais.